não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Já iniciamos mais um vídeo aqui com um louvor extraordinário para engrandecer o nome do nosso Deus e também para que nós venhamos a ter essa mensagem conosco, porque Deus ele está conosco o tempo todo. Então, meus irmãos, antes de começar o vídeo, vamos fazer a nossa oração, como sempre, pedindo auxílio e intercessão do Espírito Santo. Deus maravilhoso, Deus justo, Deus santo, Deus tremendo. Obrigado por mais um dia, por mais um vídeo aqui no canal, Pai, para nos ensinar a andar no caminho correto. Pai, vai nos dando o entendimento, a revelação da Tua Palavra para as nossas vidas. Vai falando com cada um de nós, que venhamos a guardar a Tua Palavra e praticá-la. E que seja feita a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é: devo obedecer à igreja ou a Deus? Que é um tema que requer muita reflexão, muito discernimento para você estar firmado na palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 7, e vamos aqui trazer uma passagem muito importante que vai nos fazer refletir acerca desse tema do vídeo de hoje. Nós vamos iniciar da leitura do versículo 1 até o versículo 9. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem as mãos por lavar. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Agora, meus irmãos, vamos ler dos versículos 18 até o 23. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Essa é uma passagem bastante importante a gente trazer aqui, destacar e refletir acerca da palavra de Deus, para que venhamos assim estar firmados na verdade. Não venhamos a estar fazendo o que não é da palavra de Deus. Então, já iniciando aqui o estudo de hoje, temos aqui, logo no início do capítulo 7 de Marcos, acerca de uma tradição de homens, a qual os fariseus praticavam. Tradição essa que tinha que lavar as mãos antes de se alimentar. Eles tinham essa tradição, sendo que essa tradição, ela é uma tradição de homens, de anciãos, como aqui foi destacado. Ou seja, ela não está em nenhum momento relatada na palavra de Deus como um mandamento de Deus, como uma lei de Deus para o seu povo. E isso é um dos exemplos da qual Jesus ele veio à Terra, para assim não abolir a lei de Deus, como muitos defendem, como muitos acham. Mas ele veio abolir essas falsas doutrinas, essas doutrinas de homens, esses fardos pesados, aos quais os fariseus criaram, e nos dias de hoje ainda são criadas,
doutrinas que vão além da palavra de Deus, para tentar dizer que a pessoa ela é santa, ou para fazer assim dominar a pessoa, controlar a pessoa dentro da igreja. E o que é que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, meus irmãos? Que os fariseus, eles estavam obedecendo mais às suas tradições, mais a essas leis que foram criadas pelos homens, do que estavam em obediência à palavra de Deus. Não estavam obedecendo os mandamentos e as leis de Deus, como era ordenado por Deus. E por isso devemos destacar aqui, meus irmãos, esse tema do vídeo de hoje. Devemos obedecer a quem? À igreja ou a Deus? Aí você me pergunta, mas obedecer à igreja, eu não estou obedecendo a Deus? Não. Infelizmente, meus irmãos, algo que deve ser destacado no vídeo aqui é que as religiões, as igrejas, por mais fiéis a Deus que elas sejam, vai ter algo que vai ser a pedra de tropeço para o seu povo. Ou seja, vai ter alguma coisa ali influenciada pelo próprio diabo para levar as pessoas ao engano e ao erro. Ou seja, vai ter algo nas religiões que vão ser assim. Todas as religiões são da seguinte forma: 50% pregam a verdade da palavra de Deus, mas os outros 50% são influenciados pelo próprio diabo para levar as pessoas ao erro, ao engano, à mentira e também ao caminho da perdição. E assim, como aconteceu aqui no caso dos fariseus, preservando mais a lei dos homens do que a lei de Deus, Deus, ele vai castigar esses, porque são hipócritas, como mencionado aqui na palavra de Deus. Hipócritas porque obedecem mais a homens do que ao próprio Deus. Eles consideram mais importante obedecer aos homens do que obedecer ao próprio Deus. E como eu posso destacar aqui isso? Um exemplo bem claro é: Deus nos mandou obedecer aos seus 10 mandamentos. Mas o que é que as igrejas têm feito, a maioria, nos dias de hoje? Tem ignorado os 10 mandamentos. E agora não se precisa mais. Agora o único mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Sendo que esses 2 mandamentos, na verdade, são um resumo dos 10 mandamentos. E assim ignoram os 10 mandamentos. E quando eles deixam de praticar os 10 mandamentos e assim obedecem à sua igreja, querendo fazer o que bem querem, querendo assim, obedecendo mais aos homens do que a Deus, Deus ele vai castigar. Porque, meus irmãos, reflita bem. Se você obedece à sua igreja, mais do que a palavra de Deus, mais do que Deus ordenou a você, você está dando crédito mais à sua igreja, você está dando crédito mais ao seu pastor, você está acreditando mais neles do que no seu próprio Deus. Você está desprezando o que Deus deixou na sua palavra. E, infelizmente, muitos estão sendo levados pelo caminho da condenação dessa forma. Porque quando você passa a obedecer mais a outra coisa do que ao próprio Deus, você está deixando de acreditar nele. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Você está dizendo que a palavra dele é mentirosa, mas que a sua igreja, ela é a correta, ela é a certa, ela é a verdade absoluta, a verdade até mais do que o próprio Jesus, quando você passa a seguir mais ela do que o seu próprio Deus. Então, meus irmãos, a palavra aqui vai trazer essa lição de moral para todos nós, para que a gente venha a analisar as Escrituras Sagradas e ver aquilo que a igreja faz de correto, que devemos seguir, e aquilo que ela não faz de correto, que devemos assim abominar, rejeitar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que abandonar a sua igreja, a sua religião. Não é isso que eu quero dizer. Mas você tem que analisar aquilo que procede de Deus, que é defendido pela palavra, e aquilo que não é. Aquilo que não passa de uma doutrina de homens, de tradição de anciãos, como assim aqui destacada na palavra. Porque, por exemplo, não é porque sua igreja não defende o sábado que você não vai obedecer o mandamento do sábado. Isso é um absurdo, meus irmãos. É preciso cumprir o que Deus manda, muito mais obedecer a Deus do que aos homens, porque Ele é a verdade absoluta. É Deus que vai te salvar, não é sua igreja que vai te salvar, não é seu pastor que vai te salvar, não, é o Deus. E se você está obedecendo mais a sua igreja, mais o seu pastor, ou quem quer que seja, mais do que a Deus, você está colocando sua salvação nessas coisas, nessas pessoas.
Então, infelizmente, muitos vão acabar se perdendo por causa disso, porque estão ignorando a palavra, estão dando créditos mais ao que o homem fala do que à própria palavra de Deus. Um exemplo que eu tenho que deixar aqui bem claro é que tem igrejas que os membros da igreja têm que rapar a barba. Não pode ter barba de maneira alguma. E isso vai contra a palavra de Deus. Lá em Levítico 19, 27 vai dizer que não cortareis o cabelo em redondo e não danificareis as extremidades da barba. Ou seja, é para você deixar a sua barba, porque representa a imagem e semelhança de Deus. Então isso também é algo que vai contra a palavra de Deus, que quem obedece mais à igreja do que a Deus está desprezando a palavra de Deus. Outra coisa aqui são as carnes imundas, que muitos têm pregado, e é o que eu vou entrar aqui agora, acerca das carnes imundas, que muitos pregam que as carnes foram purificadas pelo Mestre Jesus, ou então por Deus. E eles utilizam duas passagens. Essa, de que Jesus ele purificou todos os alimentos, e ele diz que o que entra não contamina. Aí muitos pegam essa passagem isolada para dizer que Jesus purificou os alimentos imundos, sendo que aqui nessa passagem em nenhum momento vai falar que tem alimentos imundos nesse lugar. E em nenhum momento a Bíblia vai considerar carnes imundas alimentos, porque o que é proibido por Deus de comer não tem como ser considerado alimento. Então, aqui Jesus ele vai purificar os alimentos. Aquilo que é proibido, que Deus proibiu comer, não é considerado alimento. Outra coisa a se destacar é, muitos também vão utilizar a passagem lá de Atos 10, onde Pedro ele vai ter uma visão do céu e Deus vai mandar ele matar e comer, sendo que aquilo é uma visão simbólica. E lá no versículo 28, Pedro ele vai deixar bem claro o significado daquela visão, de que ele não poderia se juntar com outras raças de pessoas. Mas Deus ele havia purificado as outras raças e agora eles podiam entrar em comunhão com as outras raças de pessoas. Então Deus ele não estava purificando os animais imundos ali, mas sim as pessoas, que elas eram imundas aos olhos de Deus por serem outros povos, por serem pagãos, por serem gentios, e agora ele estava purificando os povos, e agora Pedro poderia se unir, se juntar a eles. Pegar essa passagem aqui de que Jesus fala que o que entra não é o que contamina o homem, mas o que sai. Meus irmãos, isso aí é uma heresia tremenda. Tanto é colocar Jesus como mentiroso, como é defender o seu próprio pecado com essa passagem. Porque, olhe só, se Jesus diz que o que entra no homem não contamina, então está chamando ele de mentiroso no seguinte quesito. Então eu posso comer açúcar e ele é mentiroso, porque eu como açúcar e está me contaminando, eu estou tendo diabetes. Ou então eu estou comendo sal e estou adquirindo hipertensão. Ou então eu estou adquirindo um câncer a partir de algum tipo de alimento também que eu estou me alimentando. Então se eu estou me contaminando, então Jesus é mentiroso. Só que não é isso que Jesus quis dizer. Você pega, por exemplo, se você tomar veneno, será mesmo que o veneno não vai te fazer mal nenhum? Será mesmo que você pode então tomar bebidas alcoólicas, já que não te contamina? Preste bem atenção, é questão de lógica, meus irmãos, é questão de você refletir na passagem de Deus, na palavra de Deus, porque não tem lógica o que muitos pregadores falam, pegar versículo isolado, texto fora de contexto para criar um pretexto, para tentar defender o pecado, isso é um absurdo, isso é coisa de fariseu, isso é coisa de falso profeta. Por isso, tenhas cuidado, meus irmãos, analise as escrituras bem, se firme na palavra de Deus. Não defenda essas heresias tremendas que muitos pregam, mas se firme na verdade da palavra de Deus. Por isso que é importante, meus irmãos. É importante você obedecer a Deus. Você só obedece o seu pastor, a sua igreja, se a sua igreja e o seu pastor estiverem de acordo com a palavra de Deus. Se eles estão desprezando a lei e os mandamentos de Deus, você tem que desprezar o que ele tem a lhe falar. Veja muito bem, meus irmãos, o que diz lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus irmãos, a gente obedece ao homem se ele está falando coisas que provêm da palavra. Ou se ele está falando coisas que não provém, que não defende a palavra de Deus, que isso seja rejeitado por você, por mim.
por qualquer um que seja. Porque o homem, ele é influenciado pelo diabo para criar heresias, para criar falsas doutrinas, para defender absurdos tremendos que a palavra de Deus não defende. Então temos que ter cuidado, examinar as Escrituras, meditar de dia e de noite para não se deixarmos ser levados e enganados por isso. Então, a lição de moral aqui que eu quero destacar é: obedeça em primeiro lugar a Deus. Você só deve obedecer sua igreja, seu pastor ou quem quer que seja, se o que eles estão falando está em conformidade com a palavra de Deus. Aquilo que eles falam que não procede de Deus, da palavra, que não é defendida na palavra, você tem que desprezar. Você não precisa obrigatoriamente se afastar da igreja ou deixar a sua religião. Não, não é isso que eu quero dizer. Você pode continuar, mas você deve continuar, mas sem atender a essa obediência aos homens, mas continuar com a sua obediência a Deus. É essa a lição de moral. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bastante importante aqui para que venhamos a refletir sobre essa questão, porque é algo sério, sério demais, principalmente nos dias de hoje, onde tem se criado várias doutrinas falsas e enganadoras, vários ensinamentos que vão levar muitos à perdição e à condenação. Por isso, a lição é essa, que vocês possam assim ter ouvido, guardado e praticá-lo. E que assim eu desejo que estejamos aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Amém.